João disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa declaração não foi feita em um momento qualquer, mas em um contexto onde muitos acreditavam que já estavam enxergando tudo com clareza. Ainda assim, Jesus aponta para uma realidade mais profunda. Existe uma verdade que não é superficial, não é confortável e muitas vezes não é imediatamente aceita. É exatamente nesse ponto que começa a nossa busca hoje, porque ao reconhecer que ainda há algo a ser revelado, o coração se abre para uma transformação real. E é nesse lugar de abertura que entramos em oração, não como um ritual separado da reflexão, mas como continuidade desse convite à verdade. Senhor, diante da Tua palavra, eu reconheço que nem sempre tenho enxergado com clareza. Muitas vezes sigo caminhos baseados no que parece certo aos meus olhos, mas que não refletem a Tua vontade. Hoje eu te peço, revela a verdade que preciso ver. Não apenas a verdade que conforta, mas também aquela que confronta, ajusta e transforma. Remove todo engano, toda distorção e toda resistência dentro de mim. Que eu não tenha medo de enxergar o que precisa ser mudado. Que a Tua luz alcance até as áreas mais escondidas do meu coração. Amém. A verdade oculta não está necessariamente escondida por falta de acesso, mas muitas vezes por falta de disposição em enxergar. Existe uma tendência humana de evitar aquilo que exige mudança. Não se trata apenas de desconhecimento, mas de escolha inconsciente de permanecer naquilo que já é familiar, mesmo quando não traz crescimento. Ao longo da vida, construímos interpretações sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Algumas dessas interpretações foram formadas em momentos de dor, outras em experiências incompletas. Com o tempo, passamos a tratá-las como verdades absolutas. No entanto, nem tudo que parece verdade carrega a verdade de Deus. Existe uma diferença profunda entre percepção e realidade. A percepção é limitada, influenciada por emoções, experiências e expectativas. A verdade, por outro lado, permanece estável independentemente do que sentimos. Quando a vida começa a ser guiada apenas pela percepção, decisões passam a ser tomadas com base em distorções que não foram questionadas. É nesse ponto que muitos enfrentam ciclos repetitivos. Mudam cenários, mudam pessoas, mudam estratégias, mas os resultados continuam semelhantes. A raiz permanece intocada porque a verdade ainda não foi plenamente confrontada. E sem confrontar a raiz, não existe transformação consistente. A verdade de Deus não se limita a informar. Ela expõe, alinha e direciona. Ela ilumina áreas que estavam sendo ignoradas, revela intenções escondidas e corrige caminhos que pareciam certos. Esse processo nem sempre é confortável, porque exige abandonar versões de nós mesmos que já estavam consolidadas. Talvez exista algo que você já percebeu, mas vem adiando encarar. Um padrão de comportamento, uma decisão mal resolvida, uma postura que precisa ser ajustada. A verdade não força a entrada, mas também não deixa de se manifestar. Ela se apresenta em pequenos sinais, em incômodos internos, em situações que se repetem até que haja consciência. Se essa mensagem está falando diretamente com você, compartilhe com alguém que também precisa de clareza neste momento. Muitas vezes, a verdade que liberta uma pessoa pode ser exatamente o que outra precisa ouvir hoje. E se esse tipo de reflexão faz sentido para a sua caminhada, siga para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e sua direção. Voltando à reflexão, existe um ponto importante. A verdade não tem como objetivo condenar, mas libertar. Quando Jesus declara que a verdade liberta, ele aponta para um processo de remoção de tudo aquilo que aprisiona. E muitas dessas prisões não são externas, mas internas. Crenças limitantes, medos não resolvidos, inseguranças alimentadas ao longo do tempo, tudo isso cria uma estrutura invisível que influencia decisões e comportamentos. A pessoa acredita estar escolhendo livremente, mas na prática está reagindo a padrões que nunca foram questionados. A verdade entra exatamente nesse ponto. Ela quebra ciclos, reposiciona pensamentos e redefine direções. Mas para que isso aconteça, é necessário disposição. Disposição para olhar para dentro, reconhecer falhas e aceitar ajustes.
Existe um custo em permanecer no engano, mesmo quando ele parece confortável. A curto prazo, pode trazer uma sensação de segurança, mas a longo prazo gera estagnação. Por outro lado, encarar a verdade pode gerar desconforto imediato, mas produz crescimento real e liberdade duradoura. Em Provérbios 4:23 está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração não significa evitar a verdade, mas permitir que apenas aquilo que está alinhado com Deus permaneça como base. O coração que se fecha para a verdade começa a construir uma realidade própria, desconectada do propósito original. Com o tempo, isso gera confusão, decisões desalinhadas e uma sensação constante de falta de direção. Por outro lado, quando o coração se abre, mesmo que aos poucos, a verdade começa a reorganizar tudo. Pensamentos se alinham, decisões se tornam mais claras e a vida passa a ter coerência com o propósito. Se essa reflexão está te ajudando, escreve nos comentários: eu escolho a verdade. Essa decisão, mesmo simples, marca um posicionamento interno e fortalece sua caminhada. Além disso, ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam desse despertar. Existe algo poderoso acontecendo quando alguém decide sair da superfície e mergulhar na verdade. Não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de permitir transformação. A verdade não atua apenas no entendimento, ela alcança o interior. E essa transformação começa com pequenas escolhas. Escolhas de não ignorar sinais, de não justificar padrões errados, de não adiar decisões necessárias. Cada vez que você escolhe a verdade, fortalece uma nova direção. Em Salmos 51:6 lemos: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. A verdade que Deus deseja não é apenas externa, mas interna. Ela precisa alcançar o íntimo, o lugar onde decisões são formadas. A partir desse momento, o caminho começa a mudar. Não porque tudo ao redor se transforma instantaneamente, mas porque a forma de enxergar se alinha com o que é real. E quando a visão muda, as escolhas também mudam. Se fizer sentido, envia esse conteúdo agora para alguém específico. Não espere outro momento. Existe alguém que precisa exatamente dessa clareza hoje. Para encerrar, lembre-se de algo essencial. A verdade não é sua inimiga, mesmo quando confronta. Ela é o caminho para a liberdade que você busca. Ignorá-la prolonga ciclos. Abraçá-la inicia transformação. Senhor, eu escolho viver na verdade. Mesmo quando for desafiador, mesmo quando exigir mudança, guia-me, ajusta-me e fortalece-me para permanecer alinhado contigo. Amém.